pessoal vai entrando, vamos primeiro essa parte aí de uma apresentação, né? Eu gostaria de primeiro agradecer aí a sua participação, né? De você ter aceitado. Tá? Então, o Fernando, na verdade, gente, ele vou apresentar ele rapidinho, né? Depois ele vai poder falar um pouco. Ele é engenheiro de produção, tá? Hoje ele está na Ambev, tá? Um cargo aí de diretoria, tá? Então eu vou pedir para você, Fernando, falar um pouquinho da sua experiência aí, pessoal, profissional, tá? Legal. Eu passo a palavra aí para você e agradeço em nome da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, né? Você compartilhar com a gente as suas experiências aí. Legal. Bom, primeiro também queria agradecer a oportunidade. É uma satisfação aí estar falando para os futuros engenheiros de produção, né? Uma profissão que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? E obviamente atender o pedido do professor Sanches, né? Que me ajudou na formação aí lá na Unifei. Então, super bacana estar aqui falando para vocês, né? Eu relembrei o professor que eu já fui no Enegep, né, em Florianópolis, e pô, foi super bacana, tanto o conteúdo quanto, claro, né, a diversão aí de fazer parte desse encontro aí de alunos, tá? Então, esse ano a gente fazendo online, então espero que eu consiga passar para vocês um pouco aí da minha experiência online. Bom, eu sou formado em Itajubá, tenho 37 anos, minha carreira inteira está na Ambev, eu estou há 11 anos na Ambev, eu saí da faculdade e vim direto para o programa de trainees, e acho que é legal contar um pouco como eu cheguei até aqui, né? Eu como todo bom engenheiro de produção, sabia que queria engenharia, mas não tinha muita certeza ainda de qual área da engenharia eu queria atuar, né? E acho que a engenharia de produção é super ampla, né? Super generalista e abre várias portas para a gente poder atuar no mercado de trabalho, né? Então eu lembro que antes de eu entrar, né, no período de estágio, eu falei, cara, vou passar por tudo que eu puder, né? Para poder, na hora de eu escolher qual área eu vou trabalhar, que eu escolha já com mínimo de experiência, né? E aí, antes de entrar na Ambev, eu trabalhei numa corretora financeira de bolsa, operando na bolsa, né? Que é uma área que, sem dúvida nenhuma, engenheiro de produção pode trabalhar. Trabalhei no Fabril, então trabalhei direto na linha, na manufatura da Unilever. Trabalhei em logística, na UPS, e trabalhei com meu cunhado em vendas, né? A menor empresa que eu trabalhei antes de entrar na Ambev foi como representante comercial. E no final o que eu me apaixonei foi como representante comercial. E aí acabei que quando eu entrei na Ambev decidi escolher a área de vendas, né? A gente aqui no trainee da Ambev, você passa um período durante um ano, você fica entendendo todas as áreas e aí chega um determinado momento que você escolhe uma área. E aqui eu tô, né, há 11 anos, super feliz, 11 anos de uma carreira sólida, aprendendo muito, muita experiência, muitas das coisas que eu aprendi na universidade, obviamente que na universidade a gente vê com uma profundidade, aqui é outra profundidade, mas sem dúvida nenhuma me ajuda atualmente. E hoje, depois desses 11 anos aí, eu fiquei quase 10 anos no campo, né? Bem próximo da operação, né? Passei por Porto Alegre, Maceió, Ribeirão Preto, São Paulo. Eu volto agora, em janeiro desse ano, para assumir aqui no corporativo a diretoria de trade e inovação. Então, é usar um pouco da minha bagagem de campo, né, de proximidade ao mercado, para poder agora olhar um pouco mais a estratégia, um pouco mais o longo prazo da companhia. Então, super bacana isso, super realizado com o que eu faço, e acho que essa experiência, essa decisão lá atrás, de poder experimentar o máximo possível das áreas da engenharia de produção, acho que me ajudou demais nesse encarreiramento, tá? Fernando, continuando aí nosso bate-papo, cara, pro pessoal aí, provavelmente a grande maioria são seus clientes aí na Ambev, né? O que é a Ambev, cara?
Pô, ótima pergunta, né? Cara, a Ambev hoje, eu acho que a gente é uma empresa de bebidas, uma companhia de bebidas, né? A gente basicamente hoje vende alcoólicos e não alcoólicos, majoritariamente cerveja e refrigerante, mas acho que a essência da Ambev é ser uma multinacional brasileira, né? A Ambev foi o primeiro grande empresa brasileira, né? A grande fusão que teve de Brahma e Antártica foi a criação da Ambev lá atrás. Então tem uma história cervejeira muito grande, uma história de qualidade cervejeira. A primeira cervejaria do Brasil, que é a cerveja Boêmia, faz parte da nossa história. Então, uma empresa assim que valoriza muito a sua história, que valoriza muito o brasileiro, né? Você olha hoje, a gente está no mundo inteiro, a cada 3 cervejas vendidas no mundo, uma é da IBIMBEV, né? Que é a matriz da Ambev, e majoritariamente por brasileiros. Então, pessoas brasileiras liderando essa companhia. A gente tem muito orgulho disso. A gente tem muito orgulho do nosso time, das nossas pessoas e dessa brasilidade, né, na companhia mundialmente. Então, eu acho que é isso. É uma paixão trabalhar aqui. As pessoas são apaixonadas pelo que fazem. Eu acho que isso faz parte muito da nossa cultura de dono, né, de vestir a camisa, de se entregar pelo negócio e querer assim não dividir, né? Tem pessoas que trabalham e elas, né, vão trabalhar, parece que elas vestem uma outra roupa, né? Uma outra capa, 5 horas da tarde elas largam a caneta e voltam para a capa delas, né? A gente tem orgulho de falar aqui na Ambev que nós somos nós mesmos aqui, né? A gente tem liberdade de opinião, liberdade de ser o que a gente e de se apaixonar por isso, né? Eu falo que eu não tenho vida profissional e pessoal. Eu tenho minha vida, né? E a Ambev, para mim, acho que representa muito isso e me dá liberdade para ser assim. Cara, bacana aí. Legal. Lembrei de uma historinha da Ambev aí. Teve uma época que fiz uma auditoria lá em Jaguariúna, na unidade de vocês. E na época ainda era Antártica. Tá? E a Brahma tinha acabado de fazer a aquisição da planta, né? E a gente foi fazer uma apresentação dos resultados da auditoria. Tá? E a sala do diretor da unidade, ela era uma sala suntuosa. Tá? Tinha granito em tudo quanto é lugar, quase até no teto, uma mesa maravilhosa. E o rapaz que tinha acabado de assumir a unidade era da Brahma. Então eu lembro direitinho que ele batia na mesa e falava assim, cara, esses granitos não fazem o nosso negócio. Tá? O nosso negócio é bebida, cara. É isso aí. Isso aqui é imobilizado que não gera não gera riqueza, né? Não gera venda, né? E eu acho que a gente no Brasil e no mundo, a nossa cultura, a cultura da Brahma, né? Ela foi uma referência, né? Hoje dificilmente você entra numa empresa e você vê uma sala com um diretor com uma sala, com secretária exclusiva. Essa tendência que às vezes a gente vê as startups falarem, né? Open Space, tal, isso a gente começou em 1999, né? De ter proximidade, de você ter acesso ao diretor, ao vice-presidente. Então, isso para a gente, assim, quando a gente vê uma matéria de uma startup hoje, a gente fala, mas a gente faz isso desde 2000, né? A gente nunca teve paredes, as pessoas sempre tiveram liberdade de falar. Acho que foi algo realmente marcante na nossa história. Foi a primeira definição que eu tive. Na época o pessoal não falava muito de agregação de valor, né? Estava muito em moda, né? Na época não tinha muita coisa de Lean. Mas aquela definição que ele deu, cara, foi a definição correta de agregação de valor, entendeu? A gente fala muito aqui, né? É uma dos nossos itens da cultura, né? Que a gente tem que ser muito rigoroso com os nossos custos para que eles não sejam investidos de maneiras desnecessárias, para que esse recurso que sobre a gente possa investir onde gere valor. Então, é no mercado, é no cliente, é dando produtos com mais qualidade ainda para o consumidor. Então, a gente tem muito esse mindset lean, né, de fazer as coisas. Né? Bom, dentro disso aí, a gente sabe que a empresa, né, ela tem vários mecanismos de gestão,
E aí existem os mecanismos aí que a gente fala, planejamento estratégico, a parte de gestão de risco, tudo mais. Apesar de todos os mecanismos de vocês conseguiram prever aí essa pandemia, né, e qual o desdobramento que isso teve na empresa? É, ótima pergunta, Sanches. Na verdade, assim, a gente na pandemia, eu confesso que a gente conseguiu ter uma semana antes da informação do resto aí das grandes empresas, da maioria das empresas, né? Porque como a gente é uma empresa global, e o nosso presidente, o nosso CEO, que é o Jean Gereissati, ele veio da China, faz um ano que ele veio da China, então a gente viveu isso na China e pôde, por uma semana de antecedência, saber do que a gente podia esperar aqui no Brasil. Então, essa uma semana, assim, fez total diferença para o nosso negócio. Eu lembro, Sanches, a gente no dia 10 de março, quinta-feira antes de fechar tudo, a gente foi almoçar, eu, o Jean e o presidente da Brasel, né, um cara que eu respeito muito, o Paulo Solmucci, para poder preparar o nosso segmento quanto ao que ia enfrentar, né? Então a gente foi um almoço assim, sem máscara, sem nada, coisa que não dá para imaginar agora. E a gente falando, Paulinho, vai vir uma onda assim, grande, o nosso segmento vai sofrer muito, principalmente bares e restaurantes. A gente está vivendo isso na China, não é um negócio que vai passar rápido. A gente sabe que a gente viu na China passar mais rápido, mas é uma cultura diferente do brasileiro, quanto à organização, quanto a respeito de diretrizes do governo. E eu acho que essa uma semana se desdobrou em várias coisas, né, Sanches? A gente conseguiu ajudar o nosso segmento com uma semana de antecedência. A gente conseguiu se preparar para usar as nossas fábricas para produzir o álcool em gel, né? A gente foi a primeira empresa a levar o álcool em gel em grande demanda, né? Porque a gente sabia, né? Na China faltava álcool em gel. Então a gente aqui falou, gente, a gente tem o álcool, a gente tem que dar um jeito de ajudar a sociedade a produzir esse álcool em gel para não faltar, que vai faltar, né? A gente conseguiu abrir projeto de máscara, né? Aquela máscara que a gente usou o PET do refrigerante, aquilo começou nesse momento. A gente sabia que ia faltar máscara, porque isso aconteceu na China, né? Então acho que a gente conseguiu, em uma semana de antecedência assim, do pânico, se organizar para poder ajudar a sociedade, né? Acho que o Jean veio muito, e esse é o nosso papel como empresa brasileira, como todo esse orgulho da gestão brasileira dando certo, com consistência, o papel de ajudar a sociedade. Então, a gente se mobilizou muito para isso e conseguiu fazer todos esses movimentos. A gente fez um movimento super legal do Ajude um Restaurante, onde a gente arrecadou quase que 20 milhões de reais para os bares e restaurantes do ecossistema de Stella, né, mais sofisticado, que, cara, salvou o restaurante, né? Sem esse dinheiro, o cara tinha fechado. A gente fez a mesma coisa com o Boteco, também mais 20 milhões de reais. Então, eu acho que toda essa mobilização veio muito da gente ter conseguido. Talvez a gente faria a mesma coisa, mas acho que essa uma semana ajudou bastante. E eu acho que a visão do nosso CEO de mudar a maneira de trabalhar tão rápida foi muito importante, né? No dia 14 de março, 15, a gente anunciou o home office na Ambev. Então, a gente foi uma das primeiras empresas e as pessoas passaram a trabalhar por projeto. Assim, foi incrível. Assim, cada um tinha uma coisa para fazer e no final, na hora que deu a pandemia, a gente falou, não, cara, não é mais prioridade. Prioridade é o face shield, prioridade é o álcool gel, prioridade é o Ajude um Boteco. Então, a gente conseguiu, de maneira rápida, redesenhar as estruturas, trabalhar em estruturas de squads, né, multifuncional, para colocar tudo isso na rua, né? As lives foram outra, né? As lives, obviamente, que foi bom para a gente como marca, mas isso era um problema das pessoas, né? O entretenimento, ninguém aguentava mais não ter o que fazer em casa.
E a gente conseguiu, junto com os artistas, trazer as lives como entretenimento para as pessoas. Então, tudo que a gente fez para poder ajudar a sociedade foi muito da nova maneira que a gente começou a trabalhar pós-pandemia. Então, acho que isso ajudou bastante a gente e ajudou o Brasil, né? Que é mais importante ainda. Ah, bacana, cara. Uma coisa interessante, durante esse período de pandemia, como é que foi o comportamento do mercado? Tá? Porque eu, particularmente, eu acho que eu aumentei bastante meu consumo individual desse É, período. muitas pessoas. O que a gente viu, Sanches? A gente, desde o primeiro momento, a gente quis entender o mercado e principalmente o consumidor, né? E a gente fez pesquisas semanais para entender os hábitos, né? O que as pessoas estavam falando. Então, eu dividiria assim em três fases, vai. Acho que a primeira fase é aquela fase do pânico, né? Do medo, que as pessoas. Eu lembro minha irmã me ligando e falando: vai no supermercado e compra comida para 20 dias, vai faltar comida. Vai faltar comida. Então a gente enxergou muito a priorização de itens básicos na cesta do consumidor, né? E, cara, obviamente ninguém indo para bar, o segmento sofrendo muito, mas na cesta do supermercado, priorizando itens básicos. Num segundo momento, com as pessoas já mais estáveis em casa, realmente o consumo em casa ele aumentou. A gente tem pesquisas que mostram que as pessoas, como você não tinha entretenimento, não tinha oportunidade de lazer e de relaxar, as pessoas começaram a beber, ao invés de beber 2 vezes por semana, elas aumentaram a frequência. Então elas começaram a beber 3, 4 vezes, não de maneira exagerada, obviamente com o intuito de relaxar, e começaram a beber mais dias por semana. Então a gente vê o consumo per capita em casa aumentando, é, por ser uma alternativa ao relaxamento, né? Mas os bares continuando assim muito, muito ruim o volume. E acho que a terceira fase, que é o que a gente está vivendo agora, é uma demanda assim acima do normal, né? A gente já vê uma recuperação incrível do segmento, como tudo, né? Como arroz, feijão, muito pelo investimento aí que o governo fez, principalmente nas classes mais baixas, que ganharam poder de compra, né? Acho que a gente acabou fazendo de maneira correta, mantendo a economia ativa, com esse poder de compra na mão, e aí as pessoas, sem dúvida nenhuma, a gente vê o segmento de marcas core, né, que é marcas mais mainstream, ele andando muito rápido, porque as pessoas têm acesso à renda, né? Muita gente que estava sem renda volta a ter acesso à renda e o consumo muito alto, e a cadeia vazia, né? Porque despriorizou cerveja, então a gente trabalhando para reabastecer a cadeia e o consumidor aí com renda para comprar. Então acho que é isso que a gente vê, a gente está muito animado para o mercado no ano que vem. Obviamente que tem um pouco da injeção de ânimo do governo Bolsonaro, que a gente tem que entender o que vai acontecer, mas parece que a ajuda do governo está fazendo efeito, né? Principalmente para bens de consumo. Mudando um pouquinho aí de. Mas sem fugir um pouco dessa área de inovação, né? Presencialmente, normalmente a gente acabava tendo alguns rituais, né? Onde o pessoal da equipe às vezes se reunia no cafezinho, às vezes você bate um papo, quer dizer, aquele lado informal que acaba sendo bastante produtivo. Tá? Com essa parte aí desse isolamento, tá? Como que vocês têm lidado com esses rituais dentro da empresa informais? Legal, ótima pergunta. Olha, Sanches, a gente já vinha, antes da pandemia, com a cabeça muito de ter mais rituais informais, né? A gente tá falando muito sobre autonomia, ownership,
trabalho colaborativo e menos checkpoints, né? Então, quando a pandemia veio, num primeiro momento, isso foi assustador, né? Porque, imagine, né? A conversa do cafezinho virou uma reunião no Zoom, né? E você ficava, eu lembro eu chegando a ficar no Zoom das 7 da manhã às 7 da noite, 8 da noite. Porque não tem mais cafezinho, né? Você quer falar de um assunto, você marca uma reunião, né? E isso te desgasta, assim, a sensação de trabalho é grande e parece que é em câmera lenta, né? Porque tudo demanda uma reunião, e quando você coloca 4 pessoas numa reunião, elas querem discutir o assunto. Às vezes é uma coisa simples, mas as pessoas gostam de falar e discutir o assunto. Então foi muito, muito duro no começo essa sensação. Mas como tudo na vida, o ser humano se adapta, né? Eu acho que isso forçou a gente acelerar a tendência de dar mais autonomia para o time e discutir menos, ser mais eficiente nas discussões e deixar de querer fazer checkpoint de tudo. Então, os momentos passaram a ser desnecessários, as pessoas começaram a cuidar da vida sem muito follow, do jeito que a gente acredita, porque senão ia todo mundo ter uma qualidade de vida muito ruim. Então, acho que a gente aprendeu a dar mais autonomia para o time, dado a necessidade de ter uma qualidade de vida melhor via home office. O que a gente está vivendo agora é uma volta devagar, né? Hoje eu estou na Ambev, o escritório aqui trabalham 200 pessoas, tem umas 10 pessoas trabalhando. E assim, é impressionante como é bom ter o contato, olho a olho, né? O cafezinho, assim, a gente desacostumou, né? A gente acostumou durante quase 6 meses a não ter isso. E eu tô vindo a trabalhar 2 semanas, há 2 semanas com alguns do meu time, e eu acho que isso as pessoas vão ir percebendo, né? O cara que se arriscar a vir trabalhar um dia, e, claro, com saúde, com segurança, né? A gente aqui tem uma limitação de só 25% das pessoas trabalharem. Eu acho que as pessoas vão ver como é bom ter o olho no olho e o cafezinho, e naturalmente vai voltar. A gente acredita muito, tá, Sanches, que nada tira o olho no olho, né? Você via Zoom, via home office, não consegue ter tão aflorado a criatividade. As discussões não conseguem ser tão profundas. As pessoas elas almoçam junto tendo ideia, elas tomam café tendo ideia, então as ideias não surgem, né? As ideias são muito menos exploradas quando você não tem o contato do ser humano. Então a gente acredita muito no modelo do home office, mas acredita muito no presencial. Então a gente vai ter que viver num mix. É isso que a gente fala aqui. Eu acho que o home office, a palavra que eu dou, ele vai trazer flexibilidade, né? Sabe aquele final de semana que você quer ir para a praia e sexta-feira vai estar um trânsito infernal e você, podia tentar ir na quinta, né? E trabalhar de lá na sexta. Isso a gente acredita, né? Se eu deixo meu funcionário mais engajado, ele evita um trânsito de horas e consegue trabalhar perfeito, né? Ou eu tô com meu filho doente em casa e hoje eu decidi ficar em casa para cuidar dele, mas eu consigo também, eu acho que isso o home office vai ajudar muito. Mas como dia a dia, dado que a gente aqui no corporativo é sobre futuro, é sobre discussões de coisas complexas, é muito difícil imaginar o home office, né? É muito difícil imaginar como padrão, né? A gente precisa do contato humano, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, eu acho que, cara, assim, os rituais diminuíram. Respondendo a sua pergunta agora friamente, diminuíram e está sendo excelente, está sendo ótimo para as pessoas terem autonomia. Está no mudo. Isso. Aqui deu para perceber isso também, né? Porque aqui no MEC, né, praticamente economizou aí R$ 1 bilhão com a pandemia.
Tá? Pessoal, home office, então viagens, tudo mais foi suspenso, né? Teve uma economia muito grande. E aí você começa a verificar alguns padrões, né, que são meio malucos, né? Por exemplo, tem funcionário que trabalha comigo que o cara pega 40 quilômetros de carro para vir, 40 para voltar. Então são 2 horas para vir, 2 para voltar, são 4 horas, né? E ele está desenvolvendo o trabalho dele no home office muito bem. Tá? Então o pessoal já está fazendo escala, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então a gente está vendo esse misto, né? E ele tá acontecendo com uma frequência, mas de forma alguma, digamos assim, cortando o presencial. O olho no olho, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Faz muita diferença, exatamente. E eu acho que assim, cada função vai ter a sua especificidade, especificações, vamos dizer. Porque existem alguns trabalhos nossos aqui que a pessoa ela vai trabalhar para basicamente ficar na frente do computador sem interagir com ninguém. Esses trabalhos, sem dúvida nenhuma, não tem porquê que a pessoa preferir, não tem porquê levar ela até o trabalho, né? Trabalhos mais operacionais. Então, esses, sem dúvida nenhuma, talvez o peso seja diferente. Mas acho que a gente aprendeu muito na pandemia, né, Sanches? Acho que a gente aprendeu na vida pessoal, né? Impressionante como acho que as pessoas de classe média investindo, né? Você vê o fluxo de dinheiro entrando na bolsa de valores é o maior da história, né? Então as pessoas deixando de gastar o supérfluo, aprendendo sobre investimento. A gente percebeu, né? Eu limpei minha casa por 2 meses, o tanto de lixo que a gente gera. A gente aprendeu, a gente entendeu o gasto que a gente tem muito mais nítido com produto de limpeza, comida, com tudo, né, cara? Acho que foi um banho de água fria, assim, num mundo que a gente estava frenético, pra gente, cara, calma o coração, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que a proximidade com família é impressionante, né? Porque você fica com medo de encontrar as pessoas. Quem que você se arrisca primeiro? Que é um risco, né? Sua família. Então eu estou mais próximo da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. A gente valoriza mais isso agora. Então, obviamente que a pandemia foi uma tragédia, né? Quanto a vidas, mas eu acho que mudou, assim, muitos hábitos de consumo da sociedade, muitos hábitos de vivência do ser humano, então é algo que a gente vai estar em alguma aula de faculdade aí, em todos os cursos, vai estar o ano de 2020. Com certeza. Dentro disso que você falou, o que isso tem afetado ou vai afetar no futuro as ações de marketing e de produtos aí da Ambev? Ou do mercado de bebidas de uma maneira geral? Não, legal. Assim, a gente está sendo muito afetado, acho que o que a gente fala aqui é que as tendências aceleraram muito rápido, né? Isso é um fato, né? Porque a conveniência, principalmente, que era vista como algo premium, ela virou um problema não ter conveniência, né? Porque você não podia sair de casa. Então, tudo que é digital, tudo que é e-commerce, compra online, mídia online, isso cresceu muito, né? A gente tem aqui a nossa plataforma de delivery. Eu não sei se chegou em Itajubá, não sei se o senhor conhece, o Zé Delivery. Conhece o Zé Delivery, Sainz? O Zé Delivery é uma plataforma de cerveja, tá? De bebidas como um todo, aonde você pede a cerveja do seu celular, como se fosse um aplicativo do app, e ela chega em 30 minutos, gelada, na sua casa, pelo preço do supermercado. Tá? Se quiser, pode. Galera que está aí na live, pode baixar o app, tá? Que realmente é sensacional. O Zé Delivery, como que ele funciona? Ele funciona pela cadeia de bares que a gente tem no mercado. Então, basicamente, você faz o pedido, a gente leva o seu pedido para os bares e restaurantes mais próximos da sua casa, esse bar ele aceita o seu pedido e ele te entrega. Basicamente é isso, é como se fosse um Uber.
Essa plataforma, ela vinha crescendo 20, 30% ao mês. Crescia mais ou menos, ela vendia 250 mil pedidos por mês. A gente bateu 2 milhões e meio de pedido. O Zé Delivery já é o maior varejo do Brasil, né? E isso é um ecossistema de bares, né? Não tem um grande player. São os bares entregando para os consumidores, com tudo isso conectado online, com as marcas falando com o Sanches, com a marca que ele gosta, uma Brahma, com o Mazzarolo, com Stella. Então, esse ecossistema digital one-to-one, que a gente fala, é o marketing one-to-one, ele veio para ficar, e ele veio com muita força, né? É impressionante, né? As lives a gente viu, né? A gente bateu todos os recordes de audiência do YouTube da história em qualquer país do planeta, né? A gente tem lives com 55 milhões de visualizações, né? Então, essa digitalização no marketing, ela mudou muito. Então, a gente está repensando nosso peso de investimento para o ano que vem, em tipos de mídia que a gente vai investir. A gente está repensando como que a gente ajuda os bares a venderem mais, né? Eu, por exemplo, no trade, como é que eu vou pensar no futuro sobre um cartazete ou uma faixa, que é um material de trade de 400 mil bares no Brasil, que impacta algumas pessoas que passam e vê, versus um post no Instagram, né, que eu consigo impactar 50, 100 mil pessoas a 1 quilômetro de distância do bar. Então, a gente está buscando muito alternativas digitais para que as nossas marcas tenham um alto-falante cada vez maior, consumidor a consumidor. Então, acho que isso vai mudar bastante daqui para frente de maneira rápida, né? O delivery veio para ficar, o e-commerce veio para ficar, então a gente vê todo mundo se desenvolvendo e a gente também. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o que a gente aprendeu na pandemia é que, assim, quando você cria alguma coisa, ou você tem alguma coisa que soluciona um problema do consumidor, né? Essa inovação, ela tem uma tendência de funcionar e de crescer de maneira disruptive muito maior do que quando você não olha um problema do consumidor, quando você olha para um problema seu da empresa. Então a gente acredita muito que, assim, o nosso pipeline de inovação, ele tem que ser sempre baseado no consumidor, com o consumidor no foco, né? A gente tem que resolver problemas de consumidor, né? Inovar é resolver problemas dos seus consumidores. Não adianta. Pensar em inovação que é bom para a empresa, isso não vai levar, primeiro, não vai ser grande, segundo, não vai atingir o principal objetivo, que é satisfazer os consumidores daquela marca, daquela empresa. Então, a gente está num processo profundo de entender o consumidor. A gente fez o maior planejamento da história, né? Tá todo mundo em casa, não tem muito o que fazer. A gente aproveitou para fazer pesquisa pra caramba. E a gente vem com inputs super legais com essa visão do consumidor para o ano que vem, focado nas dores dele, nas dores da jornada, nas dores de saudabilidade, nas dores emocionais dele, nas paixões do consumidor. Então, acho que isso é super legal. Acho que tem um exemplo bacana também, tangibilizando o que eu estou falando, né? A gente, durante a pandemia, percebeu que o consumidor ia ter um problema para voltar para bar e restaurante, né? Ele queria ter segurança que ele vá para um bar, que tenha mesas distantes, que ele não vá ficar numa fila, que o bar não esteja cheio, que tenha o mínimo de contato físico possível com o garçom e com o cardápio, né? O próprio restaurante, ele quer dar essa segurança, ele não quer fila, ele quer ter menos garçom para ter menos risco e menos pessoas no salão. E a gente achou uma startup que chama Getin, que ela resolve tudo isso.
né? E a gente rapidamente falou, cara, é isso, a gente se associou a eles e a Guerin saiu de 300 restaurantes para quase 10 mil restaurantes, já tem 300 mil consumidores, tinha 20 mil como startup. Então, isso é inovar. Né? Acho que na nossa cabeça, assim, inovar é entender as dores do consumidor na sua jornada, no seu consumo, nos seus anseios pessoais e trazer soluções para eles com as nossas marcas, com serviços, enfim, da maneira que a gente tem capilaridade para fazer. E eu acho que a pandemia abriu mais ainda os nossos olhos quanto a isso. Tá? Beleza. Fernando, eu tinha uma última perguntinha para te fazer, rapaz, mas pelo horário aqui, acho que eu vou te fazer lá rapidinho e depois a gente abre a pergunta pro pessoal. Tá Tá? bom. É uma pergunta bem simples. Vamos imaginar que você conseguisse voltar no tempo com toda a sua experiência, tá? E ingressasse lá na engenharia de produção. Quais foram os seus acertos? E quais foram as oportunidades que talvez você deveria ter explorado mais? Ótima pergunta. Sanches, eu acho assim, eu sempre falo, em qualquer palestra de estágio, eu sempre falo que a primeira coisa para você ter um sucesso profissional é escolher uma universidade que vai te fornecer conhecimento de qualidade. Eu acho que isso é chave, né? Eu vejo assim, eu vejo as pessoas aqui dentro, eu vejo sempre três pilares nas pessoas, né? As pessoas são formadas pela carga educacional que elas tiveram, quanto melhor, melhor, pelo berço que elas foram criadas nas famílias, sobre o que é certo, o que é errado, e a inteligência emocional dentro disso, e pelas experiências que elas passaram, né? E aí você sempre vê gente com mais ou menos essas três coisas. Eu acho que eu lá atrás, eu fui muito feliz, primeiro de escolher uma universidade de alto nível e segundo de ter aproveitado ela em todos os momentos, né? De ter aproveitado tanto o curso, mas também as experiências que ela pôde me fornecer, né? De morar numa universidade, numa cidade universitária, eu fiz de tudo, né? Eu fui presidente do DA, eu fui coordenador de curso, eu fui estagiário do Pamplona, eu fui coordenador do vestibular, né? Eu fiz pós com o Dagoberto, peguei 4 matérias a mais, mesmo cursando a faculdade, para aprender coisas novas. Então, eu acho que é, vocês aí que estão mais novos, né? A universidade ela te propõe tantas oportunidades extracurriculares que quanto mais você fizer sem abrir mão da educação, né, sem abrir mão de bem, eu nunca bombei, minha média foi alta, eu nunca reprovei uma matéria, tá? Fazendo tudo isso. Então, aproveitem as oportunidades que o ecossistema da universidade te proporciona. Quanto mais professor você tiver contato, quanto mais coisas extracurriculares você fizer, mais preparado você chega para o mercado de trabalho. Eu vejo assim, eu tive uma carreira super exponencial na Ambev. E eu acho que muito vem da minha maturidade, do que eu alcancei lá atrás. Porque na hora que eu entro na Ambev, está todo mundo ganhando a mesma experiência que eu. Mas o que eu tive antes de entrar aqui, 90% não teve. Então acho que esse foi o maior acerto, sem dúvida nenhuma, tá? É, eu confesso assim, eu não. Eu aproveitei bem, tá, Sanches? Eu acho que a vida pessoal também, a curtição foi ótima, minha república, meus amigos. Então, eu acho que talvez, assim, eu criei laços muito fortes com 6, 7 pessoas, mas eu não tenho os laços tão grandes assim com a turma como um todo. Talvez eu teria reforçado um pouco mais isso lá atrás, que com os poucos que eu tenho, eu já vejo como é bom. Eu imagino que se eu tivesse com os 30 lá da minha turma, seria melhor ainda. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado aí, Fernando. A gente vai abrir para perguntas, tá? Tem um pessoal Legal. que está assistindo.
Aí, ô Liz, como é que a gente pode fazer aí? Aí é Nós contigo. já temos duas pessoas com a mãozinha levantada. Cristiane Agra Pimentel foi a primeira. Estou dando acesso à sala agora. Cristiane, se aparecer um convite para você habilitar som e vídeo, pode aceitar. Prontinho. Daqui a pouco eu subo o Breno também. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Fernando. Meu nome é Cristiane Pimentel. Eu sou professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A universidade ela fica em Feira de Santana, interior da Bahia, a 1 hora de Salvador. E baseado na tua afirmação agora, afinal, que na última pergunta que o Sanches falou, você comentou um pouco que grandes oportunidades são feitas para aqueles alunos nas indústrias, principalmente, quem vem de uma família que dá oportunidade baseado numa excelente universidade, né? Aqui na região, a maior parte das universidades hoje no interior, especialmente às vezes no Nordeste, não tem tantas oportunidades quanto as do Sudeste. Você diria que esses alunos não teriam oportunidade na indústria? E o que deveriam fazer para ter e por quê? Legal, não, ótima pergunta. Eu não acho que a região do país possa determinar a excelência de uma universidade ou não, tá? O nosso CEO, o Jean, ele é cearense, formado em Fortaleza, se eu não me engano, na Federal do Ceará, e a gente tem diversas pessoas aqui do Norte e Nordeste formadas em excelentes universidades, né? Então, eu acho que as universidades, sim, e os alunos têm que sempre buscar o melhor conteúdo possível, a melhor capacitação possível para chegar mais preparado para o mercado de trabalho, né? Eu acho, sim, que todas as universidades, eu tenho certeza que a Universidade Federal aí é Federal de Feira de Santana, né? É o FRB, é Federal do Recôncavo da Bahia. Legal. Eu tenho certeza que busca ter a melhor qualidade de educação possível, e eu tenho certeza, até por ser uma instituição federal, né, que tem uma qualidade de ensino excelente. Então, a oportunidade para eles é a mesma, né? Eu acho que a gente aqui na Ambev, os nossos programas de trainee, de talentos, eles têm uma ampla gama de universidades no Brasil que a gente vê com qualidade, e eu acho que a gente também tem o papel, assim, como sociedade, de ajudar essas universidades que talvez hoje não tenham um conteúdo tão bom a melhorarem, né, a formarem cidadãos melhores, né? Eu acho que isso é um papel do governo, mas a gente também tenta ajudar, né? A gente esse ano, Cristiane, lançou, eu não sei se você viu, o estágio para negros, né? A gente criou o grupo de estágio, porque a gente percebeu que essa parte da sociedade não estava chegando nas universidades com conhecimento. E a gente falou, não, esse daqui a gente vai ajudar, a gente vai dar curso de inglês, é a gente que vai fazer, né? Então, acho que a gente também tem que começar a olhar isso, né? Eu não quero selecionar só quem tem o ensino. Quem não tiver, de uma forma ou de outra, a gente vai dar. A gente vai ter que preparar, desenvolver e ajudar a ter. Eu acho que é isso que está na nossa cabeça. O nosso programa de trainee agora, que é aberto para todos, a gente tirou a exigência de inglês, né? Então a gente falou, olha, vai precisar, não quer dizer que não vai precisar, né? Mas eu topo você não ter, mas vai ter que estudar quando chegar aqui, entendeu? Você vai ter que aprender. Então isso não tem como. O mundo hoje, quem não fala inglês, infelizmente, assim, os engenheiros que estão aqui, essa é uma realidade, gente, né? Os conteúdos, o dia a dia hoje global, você precisa falar inglês. Então, a gente tomou a postura de, tá bom, não precisa ser pré-requisito, mas vai ter que aprender. Então, eu acho que é esse um pouco da cabeça que a gente está, e que eu falo, né? O
o pilar educacional é fundamental na formação de um profissional. Ele tendo ou não tendo, ele vai ter que ter, né? É meio que a frase assim, uma hora ou outra você vai ter que buscar, né, essa educação. Não tem jeito. Obrigada, Fernando. E só complementando um pouco, eu tive a oportunidade de passar por uma excelente universidade, de trabalhar em excelentes empresas, e a gente vê o quanto que a gente tem o potencial de transformar o mundo ao meu redor, né? Então, eu escolhi e vim trabalhar numa universidade no interior da Bahia, muito por esse potencial que a gente tem transformador. E aí, esse potencial que a gente tem transformador, com certeza vocês têm, e parabenizar pelos programas, pelas mudanças nos programas de trainee, no próprio programa de estágio, porque isso demonstra o quanto a empresa está aberta à diversidade e a novas oportunidades. Claro, eu concordo contigo quando você coloca que estar aberto a aprender coisas novas é essencial para qualquer mudança e para qualquer trabalho hoje, visto a grande transformação que a gente vem passando de uma forma tão exponencial. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Legal, Cris. Obrigado a você. Sanches, pode ir mais, tá? Mais 5 minutos aí, eu consigo. Eu vou. Obrigada, Cristiane. Vou tirar você da tela e vou colocar agora o Breno. Breno, se estiver aparecendo algum tipo de convite para você, é só aceitar para você também fazer a sua participação. Olá, Breno, você está nos escutando? Sim, agora sim, travou tudo Imagina, aqui. sem problemas. Beleza. Professor Sanches, boa tarde. Fernando, boa tarde também. O Fernando esqueceu só de mencionar uma coisa do currículo dele na universidade, porque ele foi meu gerente no restaurante acadêmico, pô. Eu não tenho que colocar isso. É verdade. Tem essa também. Tem essa também, cara. Ô, Fernando, pergunta rápida, cara. Com a pandemia, mudou o perfil de consumo de cerveja para vocês? Por exemplo, hoje o pessoal consome mais cerveja de entrada ou menos cerveja de entrada do que na pandemia, né? Qual que é o share tipo, de Brahma e de Skol que vocês têm hoje quando comparado com relação ao começo da pandemia? E outra coisa que você disse que também estão identificando cada vez mais as necessidades do consumidor, né, e tudo. Recentemente vocês lançaram a Stella sem glúten. É crescente essa pressão por esse tipo de produto, assim, para um nicho específico? Ou tipo, o que você tem visto com relação a esse nicho específico, assim, com relação ao alimentar, vamos dizer assim? 2 perguntas em uma aí. Legal. Bacana. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando? Tá ouvindo. Estou ouvindo. Bom, primeiro restaurante, assim, fui gerente do restaurante, aprendi demais lá, tá? Na verdade, na minha gestão, a gente conseguiu pegar o restaurante, né? Eu fui para a Austrália, quando eu voltei, a gente já estava com o restaurante, depois virei o gerente do restaurante. Exato. Cara, assim, são 2 coisas, né? O consumo durante a pandemia, entre marcas, ele não mudou tanto, tá? Eu acho que marcas um pouco mais baratas cresceram um pouco mais agora, no final, porque pelo dinheiro do governo, né? Mas o que mudou muito foi a embalagem. Né? Majoritariamente o consumo foi para os canais que a gente fala de off-trade, supermercado, né? Aquele que o cara compra e consome em casa. E aí, nesses canais, o consumo de lata ele é muito grande, né? Então, o retornável caiu bastante. Tanto que a gente está sem lata, né? Lata de cerveja hoje é um problema no Brasil. A gente tem uma fábrica em Sete Lagoas. Aliás, eu fui lá na inauguração, está espetacular. A gente antecipou a partida dela para poder abastecer, senão o risco era ficar sem produto no verão aí. Então, acho que teve uma migração muito grande de pack, não de marca pequena.
E quanto a sem glúten, assim, Breno, o mercado, o consumidor, ele tem o problema de health and wellness, né? É uma dor para o consumidor, né? O mercado brasileiro é impressionante. Se você olhar o desejo pelo consumo de academia no Brasil, no consumidor, né? Pessoas de 18 a 25 anos, e os que já consomem, e você coloca todos os países em desenvolvimento, como o Brasil, os BRICS, o Brasil é o país que tem mais gente consumindo academia e o país que mais tem gente querendo consumir. Né? Ele no gráfico, ele está aqui, os outros países estão tudo aqui na base do gráfico. Então, o Health and Wellness é uma dor do consumidor, né? Para tudo. Né? E a Stella Sem Glúten, ela tem um público mais nichado do sem glúten, mas a gente percebeu que muita gente enxerga o sem glúten como um estilo de vida, de ser mais health and wellness, né? Já tem alguns estudos que dizem que a dieta sem glúten, ela não causa, ela desincha o seu corpo, você se sente mais leve, mais saudável. Então a gente lançou muito com essa cabeça do Health and Wellness, não especificamente para o celíaco, né? E está sendo um sucesso, assim. A gente criou na Ambev a gente tem todo um processo de inovação, né? E a Sem Glúten foi um piloto, né? A gente fez o piloto no Rio de Janeiro, um piloto super pequeno para 100 clientes. Quando a gente viu, de repente a gente estava em 1.000 clientes, e de repente o Rio de Janeiro falando dela, e nos lugares que ela estava, ela pesava 10, 15% da venda de Stella, e a gente falou, cara, isso aqui é um sucesso, não é só para o celíaco, né? E a gente decidiu expandir para o Brasil, a gente lançou agora, por enquanto estão Minas, Rio e São Paulo, e deve vir muita coisa nesse âmbito, entendeu? Eu acho que a gente vê na categoria de não alcoólicos, isso já é maior, né? Você vê as bebidas aí, iogurte, águas saborizadas com proteína, a gente vê muita coisa já em não alcoólico, e a gente como alcoólico, né, e não alcoólico, a gente vai começar a tatear isso, vai achar maneiras de falar. A gente tem uma marca de cerveja que nos Estados Unidos já é 20% do mercado, que chama Michelob Ultra. Ela é uma cerveja low carb. Ela tem 1/3 de calorias de uma cerveja normal, uma cerveja super assim, refrescante, um pouco mais leve, mas com 1/3 da caloria da cerveja normal. Então, você entrega para o consumidor um benefício funcional, né? Aquela pessoa que quer beber uma cerveja, mas quer manter a boa forma, ela quer tomar uma cerveja low carb. E a gente tem esse líquido, né? Que é difícil de fazer, a gente tem um líquido para isso, então a gente deve lançar ela. Então, tudo isso vai vir, né? Não é nichado no celíaco, é sim no health and wellness. Esse é o mundo que a gente quer abraçar. Fernando, obrigado, viu, cara? Mais uma vez, parabéns pela apresentação aí. Valeu, Sanches! Bom, Fernando, infelizmente o tempo seu aí tá apertado e o nosso também aqui, tá? Agradeço aí, cara, obrigado pelo que você pôde compartilhar com a gente aí, tá? Eu tenho certeza que o pessoal deve ter gostado bastante, tá? Espero aí a gente poder conversar em outras situações, tá? De preferência face to face, né? É isso aí. E tomando uma brama depois, né? Com certeza, cara, com certeza, tá? Mas esse negócio que você falou de mercado, eu concordo com você, viu? A minha filha virou vegana, cara, e ela não toma nada da Ambev, porque a Ambev patrocina rodeio, entendeu? Então é um público, cara, olha, é uma outra cabeça, você entendeu? É isso aí. Tem que estar atento ao consumidor, né? Exatamente, cara. E esse consumidor, por incrível que pareça, né, ele muda com muita frequência, né? É isso aí. É bem dinâmico, cara. É bem dinâmico. Mas valeu. Bom, professor, obrigado pela abertura. As pessoas que estão aí, qualquer um que quiser tirar alguma dúvida comigo, acho que só me procurar lá no LinkedIn. Quer mandar qualquer dúvida, pergunta, qualquer coisa, também estou super disponível aí, tá?
Então, Valeu, gente. Obrigado. gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Sanches. Abraço. Valeu, abração.